pessoal, aqui é a Fátima do blog Estética Terapêutica. Nesses últimos dias tenho colocado no meu Instagram várias sinergias, ou seja, várias receitinhas de como utilizar os óleos essenciais. Dê uma olhadinha lá. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é a aromaterapia. Exatamente, a aromaterapia é a utilização dos óleos essenciais para ajudar na nossa saúde, tanto física quanto mental, e para ajudar também na nossa beleza, na nossa estética. Como que começou esse termo aromaterapia? Então, sabe-se que tinha um químico francês chamado Gattefossé. Ele estava lá no laboratório dele, lá na França, e ele então teve um incêndio no laboratório. Não se sabe bem o que aconteceu, mas pegou fogo. E a mão dele então começou a queimar e ele se assustou. E o que ele fez? Ele foi correndo e enfiou a mão no primeiro líquido que ele enxergou. Nos dias que se seguiram, mesmo aquela queimadura tendo sido bem grave, o que ele percebeu? Que recuperou muito rápido e que ele não ficou com nenhum processo de cicatriz, enfim, nenhuma mancha, nenhuma marca com aquela queimadura. Ele foi então ver que líquido era aquele, foi estudar que líquido era aquele que ele colocou a mão. E ele viu então que era o óleo essencial de lavanda. Então nasceu aí o termo aromaterapia, ou seja, terapias que eu faço utilizando os óleos essenciais. Mas existem outros termos que acabam nos confundindo. Vamos dar um exemplo. Fitoterapia. Se eu estou dizendo que a aromaterapia trabalha os óleos essenciais e eu sei que os óleos essenciais vêm da planta, e a fitoterapia é quando eu faço terapia das plantas, afinal, então, qual é a diferença entre fitoterapia e aromaterapia? Então, imaginamos que eu vou usar a fitoterapia, eu vou fazer um chá, um creme, e eu então, o mesmo óleo vegetal, quando eu uso um óleo vegetal, eu estou usando a fitoterapia, e ele então é tirado das mais diversas localizações da planta, os produtos, os ativos que estão ali. Quando eu falo em aromaterapia, eu estou dizendo que eu estou trabalhando com o óleo essencial que eu obtenho da planta, que eu posso obter esse óleo essencial da raiz, da casca, da folha, da casca do fruto, da casca da planta, enfim. Eu posso obter dos mais diversos locais da planta, eu posso obter o óleo essencial. Lembrando que os nossos antepassados conheceram o valor dos óleos essenciais quando eles, então, descobriram o fogo, começaram a queimar algumas plantas e perceberam que algumas delas tinham um aroma, e esse aroma, então, causava algumas situações, como, por exemplo, tinha aroma que dava sono, tinha a fumaça que exalava daquela planta, aquele aroma, dava enjoo, outros deixava a pessoa animada. Então, de forma empírica, eles foram utilizando esses aromas. O nome perfume vem bem disso, perfume, pela fumaça. Então, é o aroma que eles começaram a sentir que vinham da fumaça. Nem todas as plantas, elas são aromáticas. Então, quando ela é aromática, ela vai ter esse óleo essencial, e esse óleo essencial a gente fala que ele é como se fosse a alma da planta. Ele é como se fosse o sangue está para nós, assim como o óleo essencial está para a planta. E nós podemos então usar esses óleos essenciais para diversas situações do nosso dia a dia. São muitos os óleos essenciais que a gente pode utilizar, como eu já falei, para as questões de saúde, para as questões de beleza, para dar brilho no cabelo, para tratar a queda de cabelo, para melhorar a celulite, para melhorar a ansiedade, enfim, são várias situações que a gente pode usar o óleo essencial. Então, existe um termo que se chama aromatologia. E esse termo significa o quê?
quando eu uso óleos essenciais, aí para as mais diversas formas. Então, quando eu uso óleo essencial para uso veterinário, eu uso óleo essencial para fazer produtos de limpeza, para perfumaria, eu utilizo óleos essenciais em alimentos, aí eu estou falando da aromatologia. Inclusive, quando eu uso óleos essenciais para tratamentos de saúde. Então, significa que a aromaterapia está dentro da aromatologia, ok? Então, a aromatologia está em cima e a aromaterapia está ali junto, onde, quando eu uso óleo essencial para processos terapêuticos. E existe um outro termo que é interessante a gente saber, que é a aromacologia. Aromacologia é quando eu utilizo aromas para fazer, por exemplo, um marketing olfativo. Eu vou dar um exemplo. A gente conhece algumas lojas que elas são aromatizadas. E aí, toda vez que eu sinto aquele aroma, eu me lembro daquela loja. Eu me lembro de ter passado ali por aquela situação. Então, a minha memória, ela se lembra. A gente chama de memória olfativa. Porque eu vou me lembrar daquela situação. Mas a aromacologia não necessariamente vai usar óleos essenciais. Eu posso ter aromacologia dos mais diversos aromas, inclusive obtidos em laboratório, produtos sintéticos. Por exemplo, eu posso pedir para um químico produzir um aroma, e, por exemplo, de pão fresco. E ao invés, então, de eu ficar fazendo, se eu tiver uma padaria, ficar lá fazendo aquele pão o tempo todo, eu posso fazer o pão e depois, ao longo do dia, eu aromatizar a minha padaria com o cheiro do pão fresco, por exemplo, tá? A gente costuma ver bastante isso em shopping, que existem lá uns petiscozinhos, lá uns produtos, uns docinhos e tal, que o tempo todo a gente sente aquele aroma, dá a impressão que eles estão produzindo o tempo todo. Na verdade, eles aromatizam o ambiente para a gente sentir aquele aroma e ter vontade de ir lá comer. Então, resumindo, nós temos essa ciência aqui, a aromaterapia, onde eu vou trabalhar com óleos essenciais para tratamentos. Quem trabalha com isso são os aromaterapeutas. Nós, esteticistas, podemos usá-los nos nossos protocolos estéticos, porque no Brasil os óleos essenciais estão registrados como cosméticos. Então, eu posso utilizar na estética facial, na estética corporal e na estética capilar. Foi um prazer estar aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Um beijão para todos!